Bom, e quando eu fiz questão de trazer o Enio para o lançamento do nosso podcast, é por causa disso. É uma pessoa apaixonada pelo que faz, apaixonado pelo agro e apaixonado pelo Espírito Santo. Está de parabéns, você é uma enciclopédia, cara. Eu tenho, Obrigado. muito bacana. Fico muito feliz e a cada vez que eu te ouço, eu fico abismado com a quantidade de conhecimento e com a clareza com que você consegue Obrigado. se expressar e colocar isso tudo. Agora, nem tudo são flores. Não. Nós temos muitos desafios. O clima, eu já acompanho, eu já estou nessa estrada também há bastante tempo, pelo menos desde de 2000 para cá. E de tempo em tempo o clima nos castiga um pouquinho. E muito, né? Sim. E o que a gente pode falar sobre isso? Não precisa mais ser cientista, não precisa estar nos painéis intergovernamentais discutindo para observar que o clima mudou, né? Quem vivencia na prática, como nós estamos, como você vivencia, eu lembro, eu era secretário nessa ocasião também, final de 2013, nós tivemos a maior chuva da história do Espírito Santo. Sim. E depois, final de 2014, um ano depois, começou a maior seca. Você lembra que começou final de 14, foi até 2017. Lembro. E depois disso, essa chuva riconha e tal. Agora, recentemente, mimoso. Então, assim, os extremos estão muito frequentes. E uma coisa muito interessante, né? O Espírito Santo tem essa cafeicultura de regiões mais quentes, que é a cafeicultura de Conilon, com uma coisa muito capixaba, né? 50 mil propriedades produzem café Conilon no Espírito Santo. E assim, sempre nós, técnicos, profissionais, agrônomos, né? Profissionais que atuam no agro, né? Sempre a gente, digamos, fez estimativas de safra ou comprovou queda de safra, que a gente só falava em chuva. Você percebeu isso? Verdade. E assim, esta última quebra, nós vamos ter uma quebra esse ano, já tivemos, que já foi todo colhido, né? Mas ainda não foi aferido toda a safra. Vão ter uma quebra de café Conilon. E a quebra não foi devido à chuva, foi devido à temperatura. Coisa que ninguém comentava. Né? Ninguém comentava. Para a gente ver como é que é uma coisa, como é que o agro é sensível. O determinante foi sensível. Temperatura. Eu vou tentar falar assim o menos técnico possível, né, para as pessoas entenderem, né? Porque a água é determinante, sempre. Né? A água é o principal insumo da vida. Né? Se alguém quiser falar, tem vida no planeta, se tiver água, tem vida. Sim. E se por um lado a água é o principal insumo da vida, é o principal insumo da agricultura. Porque as plantas só conseguem pegar os nutrientes do solo com solo úmido. Ou seja, para subir, a alimentação da planta só acontece com solo úmido. Ocorre que, nos últimos anos, e agora aconteceu um caso típico aqui no Espírito Santo, né? A queda de safra, ela ocorreu devido a vários fatores, mas o mais determinante foi a temperatura. Nós tivemos, entre novembro do ano passado a janeiro deste ano, logo depois da florada do Conilon, quando começa a encher grão, nós tivemos temperaturas na região produtora de café Conilon, que são as regiões mais quentes do Espírito Santo, até 6 graus acima da média histórica. Com isso, as plantas se fecham, elas param de realizar a fotossíntese, não trabalham, entram meio que em dormência, e aí não pegam nutrientes, não tem uma nutrição adequada, os grãos ficam menores, né? Ou há falhas e tal, e foi isso. Então, aí você vê, tem uma safra de grãos menores, menos pesados, com um aspecto melhor, em função de temperatura. Então, assim, não é mais só chuva, né? E as mudanças climáticas estão aí. Obviamente, as pessoas começam a falar, mas então o Conilon vai subir a serra, vai tomar o lugar do arábica? Acho que não, né? Porque a ciência também não para. Né? Ou seja, nós vamos desenvolvendo variedades mais tolerantes e tal, mas que é um fenômeno hoje. Talvez o principal desafio sejam as mudanças climáticas, né, que afetam o nosso agro. Se afetam todos os setores, mas assim... As mudanças climáticas afetam sobretudo a agricultura. E essa deve ser uma preocupação global. Eu acho que é um tema que a gente não tem que ter... Aliás, nenhum tema tem que ter negacionismo, mas sobretudo com relação a essas mudanças. Elas estão aí, os produtores estão vendo, né? E nós precisamos cada vez mais proteger os produtores disso. O Espírito Santo também tem outro dado interessantíssimo, né? Que o Brasil não sabe. O Espírito Santo tem o maior percentual de propriedades irrigadas do Brasil.
Olha só. 43% Não sabia. das propriedades aqui no Espírito Santo utilizam irrigação. Isso é uma defesa dos produtores, dado a questão de clima e falta de chuva. Sim. É uma defesa. Agora, quanto à temperatura, ninguém vai agasalhar a planta. Já temos protetores solares e tal, não é? Obviamente, nós temos um crescimento fantástico de cultivo protegido. Anés, uma boa pauta para você. Eu sei que o seu programa vai ser muito longevo. Sim, né? vai. E está um crescimento fantástico de cultivo, casa de vegetação. Hoje, aqui no Espírito Santo, já tem grande parte do tomate sendo produzido em cultivo protegido. Exatamente, Pimentão, sim. a maior parte. Morango. Observei. Isso. Se você vai na região serrana, tu começa a ver... Você começa a ver cultivo proteíco crescendo em grande escala. Você se protege mais, tanto de Exatamente. temperatura quanto de chuva, tem qualidade melhor para o meio ambiente, menos aplicação de defensivo, mas ainda é uma parcela pequena, né, o cultivo protegido. Porque você limita também a área produzida. Exatamente. Né? Então você tem que produzir melhor. E nós aqui, o nosso carro-chefe aqui é a cafeicultura, né? As pessoas às vezes perguntam também, né? Sei que seu programa vai ter uma dimensão muito grande na internet. Mas o Enio, secretário, a gente está falando de café lá, o maior produtor é Minas. É verdade, é Minas Gerais, o maior produtor de café, né? Produz cerca da metade do café do Brasil. Sim. Né? E nós aqui, quase 30% do café do Brasil está aqui. Nós temos também arábica. Temos e muito nas montanhas. De qualidade. Muito. Nós somos o segundo maior produtor de café do Brasil e o maior de Conilon. Minas é o maior do Brasil como um todo. Nós somos o segundo, mas nós somos Minas é o maior de arábica também. Nós somos terceiro. São Paulo produz um pouquinho mais arábica do que a gente. Sim. Né? Mas no conjunto, segundo. Mas assim, você sabe quantos por cento das propriedades de Minas produzem café? É alto. 20%. 2 em cada 10. Bom. Sabe quantos por cento das propriedades do Espírito Santo produzem café? 69%. Quase 7 a cada 10. Aí eu te falo. O café é muito mais importante para o Espírito Santo do que é para Minas. Claro, né? com certeza. Aqui é uma dependência muito forte. Eu lembro quando começamos falando, o eu falei... capixaba passa pelo ar. Isso, eu comecei falando para você, o maior exportador de pimenta do reino, de gengibre, de mamão e tal, mas ainda a cafeicultura gera mais da metade da renda para os produtores rurais. Né? Daí essa preocupação que nós temos aqui no Estado, de ter planejamento muito firme. Desde 2003, nós temos o PDAG, que é um planejamento estratégico de longo prazo, que não é um programa público de desenvolvimento, né? Ele é de Estado, em que participam todas as instituições do setor público, do setor privado, com metas. Eu acompanhei Você o lançamento do PDAG. Exatamente, foi em 2003. Nós estamos ficando antigos. Impressionante como é que... O tempo passa, não tem jeito. Não tem como segurar. Tem uma coisa que a gente não consegue comprar de volta. É verdade. E ele passa para todo mundo. Agora, é impressionante como é que o que foi planejado foi executado. Foi executado. E agora nós fizemos a 4ª versão do PDA. A primeira em 2003, a segunda em 2008, a terceira em 2015 e a 4ª agora nós vemos em 2023, colocando metas para até 2032. Juntando o setor privado, as cooperativas, né? A FAES, a FETAIS, a OCB, que congrega as cooperativas, o Centro Comércio dos produtos, como o Centro Comércio Café de Vitória, e construímos um planejamento. Sim. De certa forma, né? Assim, aqui no Espírito Santo é um pouco mais fácil da gente congregar os setores, porque é um estado pequeno. Mas, assim, o Brasil reconhece o nosso modelo aqui como um modelo de sucesso, né? Nós temos, assim, as cadeias produtivas bem organizadas, com os desafios que temos. Mas eu digo assim, nós crescemos muito mais do que a média. Óbvio que agora nós estamos influenciados por uma questão de preço, mas eu tenho brincado, né? O agro nacional cresceu as exportações menos de 1% de janeiro a setembro. Nós crescemos 78%. 78%. É o pequeno notável. É pequeno, É o pequeno notável. O ambiente favorável, os preços estão muito bons para café, sim, claro. Estão muito bons para pimenta, para mamão, né? Também para gengibre. Então, assim, isso favoreceu também o nosso crescimento. E os preços não estão tão bons para o agro nacional como um todo, que é soja, milho. Então, não, assim, nós tivemos uma vertente e precisamos, em algum momento também, que os nossos produtores faturem um pouquinho mais, né?